Oi pessoal, tudo bem? Agora vamos gravar um vídeo sobre matemática, medidas de temperatura. Na página 140 do livro começa a falar sobre isso. Então abre lá, por favor, vamos conferir. Aqui está falando assim: no dia 17 de janeiro de 2018, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura da cidade do Rio de Janeiro variou de 22 graus a 39 graus. Primeiro que a gente vai falar sobre temperatura, é um assunto muito legal que dá para você pesquisar. No Brasil, por ser um país muito grande, com tipos de paisagem diferentes, lugar que tem praia, lugar que não tem, lugar que é mais quente, mais frio, tem muita variedade na nossa natureza. Então, o clima é diferente de uma região para outra, a paisagem, dá para você estudar muita coisa sobre isso. Aqui tá falando 22 graus, tem uma bolinha indicando, né, graus, e tem um C grandão. Porque aqui tá falando da medida dos graus Celsius. Quando você vê um termômetro na rua, né, indicando a temperatura que está naquela cidade, ou o termômetro que a gente coloca em casa, né, para ver se está com febre, o tipo de medida ali usada é o grau Celsius. Conforme você for ficando mais velho, você vai chegar em outros níveis de estudo, você vai estudar ainda que existem outros tipos de medidas de temperatura, tá? Mas ainda não é o momento no quarto ano. Então, quando você for registrar a temperatura, você coloca uma bolinha, não precisa pôr risquinho embaixo não, senão fica que nem numeral ordinal, né? Primeiro, segundo, a gente põe uma bolinha e um risquinho. Esse não precisa, só põe a bolinha e põe um C maiúsculo que indica que é o tipo de graus Celsius. Na atividade aqui está mostrando, né, um moço, uma moça, um menino, uma menina, que estão passeando no Rio de Janeiro, no calçadão. Se você olhar a paisagem com atenção, lá atrás tem o Cristo Redentor, famoso no mundo todo, né, que é a paisagem do Rio. O Rio é uma cidade linda, só que muito quente, né? E aqui tá falando que na previsão lá nessa época aí, em janeiro de 2018, o Instituto tinha calculado que ia ser de 22 graus Celsius a 39. Então você imagina um lugar quente. Só que eles correndo ali, se você olhar atrás, tem um termômetro indicando quanto que estava naquele momento a temperatura. E você vai registrar embaixo. Qual é a temperatura registrada no termômetro de rua? 23 graus Celsius. Então você põe 23, aquela bolinha e o C maiúsculo. Bom, tem uma notícia embaixo falando de uma cidade que fica no estado de Santa Catarina, onde registrou um frio muito forte que chegou a temperatura a 5,7 graus Celsius abaixo de zero numa madrugada no mês de junho. Então você pensa o seguinte, foi esfriando tanto, foi caindo tanta temperatura que chegou a zero e abaixo de zero. Então nessa atividade é só para você já ir percebendo que existe a contagem da temperatura ali, o registro, até abaixo de zero. Então, você vai começar a estudar mais pra frente que dá pra gente colocar graus negativos, né? Eu fui para um lugar onde estava muito frio e fez 8 graus negativos, que é 8 graus abaixo de zero. Então, é um registro de temperatura para você já ir conhecendo. Na página 141, tá perguntando: na sua cidade, faz mais frio ou mais calor? Taubaté fica numa cidade, numa região estratégica, né? A gente tem, de um lado, se eu quiser pegar o carro, por exemplo, e subir a serra para Campos do Jordão, em menos de uma hora eu chego e é um lugar fresquinho, montanha, friozinho, é um clima gostoso. Se eu quiser pegar o carro e pegar outra serra, né, ir para a Serra do Mar lá e ir para Ubatuba, eu posso ir para o litoral e ser um lugar quente. Então a gente está no meio do caminho ali. Você acha que Taubaté é uma cidade muito fria, muito quente ou mais ou menos? Como você registraria qual é a temperatura assim, média da nossa cidade? E hoje, tá frio ou tá calor aí quando você tá assistindo esse vídeo? Eu tô gravando aqui pra vocês, tá super quente, tá uma tarde bem abafada. Inclusive os médicos têm orientado que a gente tem que se hidratar bastante, beber água, porque a nossa saúde precisa, né, de hidratação, de cuidados. Tem gente até que fica com dificuldade respiratória, se sente mal, o ar seco, não está respirando bem, então se cuidem aí. Então você registra como está a temperatura no dia que você está assistindo o vídeo. Qual é a temperatura de hoje? Você chegou a ver? No jornal, na televisão ou na internet, tem gente que tem no celular também registrado. Marca aí, quantos graus que tá agora que você está assistindo o vídeo. E aí a letra D é tipo uma tarefinha para vocês procurarem saber, uma pesquisinha,
qual foi o máximo assim, de temperatura aqui em Taubaté, que já chegou de um dia muito quente, e o contrário também, o dia mais frio. Então faça uma pesquisa aí para ver se você encontra. Na atividade 4, para a gente trabalhar sobre temperatura, estou falando o seguinte: se eu vou lá e faço um doce na panela lá no fogão, é lógico, né? Quando eu retiro, tá quente aquela panela. E a menina, a Vanessa, aqui na história, ela tinha feito um doce, uma sobremesa, e quando ela desligou, né, o fogo para retirar a sobremesa, aquela temperatura tinha chegado a 64 graus Celsius. Só que ela colocou essa sobremesa no freezer, para ela ir resfriando. A regra é o seguinte, para você responder, é o seguinte: a cada 5 minutos que a sobremesa dela ficou no freezer, caía pela metade a temperatura do doce, tá? Então, tem uma tabela lá. Minutos transcorridos, né? Quantos minutos passaram e temperatura em graus Celsius. A menina acabou de chegar com a sobremesa, então 0 minutos transcorridos, não passou minuto nenhum, acabou de colocar. Temperatura que eu falei que ela tirou, 64 graus Celsius, já tá lá. Então, agora, passando 5 minutos, não falou que caiu pela metade a temperatura? Então, para eu achar a metade do número, eu divido por 2. Então, 64 dividido por 2, já caiu para 32 graus. Já está na tabela. Depois, com mais 5 minutos, já são 10 minutos de freezer. O que eu vou ter que fazer para preencher a tabela? Pegar o 32 e dividir por 2, que eu vou descobrir que dá 16. Já caiu para 16 graus. Passou mais 5 minutos agora na história. Então, se passaram mais 5 minutos, já são 15 minutos da sobremesa no freezer. Eu pego o 16 que estava ali, divido por 2, né, para achar metade. Então, já caiu para 8 graus a temperatura. Por último, se eu estou aumentando de 5 em 5 minutos, eu tinha já 15 minutos de freezer, com mais 5, você vai completar que já são quantos minutos? 20. A temperatura que estava em 8 graus, que cai pela metade, 8 dividido por 2, você coloca 4. E está perguntando, depois de quantos minutos que chegaria a 2 graus? Para chegar a 2 graus, tinha que ser o quê? 25 minutos, né? De freezer, porque seria eu continuar essa tabela com mais 5 minutos. Então é 25 minutos. Na atividade 5, é aquela pesquisa que eu falei para vocês sobre a temperatura máxima e mínima aqui em Taubaté. Você pode ir registrando aqui e colocar as fontes de onde você retirou. Na página 142, está falando de temperatura máxima e mínima. Existe uma profissão muito legal que é a de meteorologista, né? Que o pessoal consegue fazer a previsão do tempo por vários dias. É até legal para a gente sair para... Por exemplo, de manhã, você sai para trabalhar, para ir para a escola, você consulta ali a previsão do tempo, você sabe se você precisa levar um guarda-chuva, tá com previsão de chuva aquele dia, levar um agasalho ou não, se vai estar quente, para você se vestir adequadamente, se você vai programar uma viagem, é legal você saber a previsão do tempo. Acontece algum furo? Sim, acontece, porque a natureza é Deus que comanda e se ele quiser mudar, mudou. Ah, tava com previsão de chuva, de repente não choveu. Acontece. Mas é difícil de acontecer hoje em dia, por quê? Porque o recurso tecnológico para os meteorologistas fazerem a previsão é bem avançado. Eles conseguem ter bastante recurso para dar uma informação bem próxima assim pra gente. Eles colocam uma média, ó, vai estar entre tantos graus e tantos graus, vai estar por ali. Mas eles conseguem prever. Então, tem uma atividade aqui, na número 1, falando das temperaturas máximas e mínimas em 2 cidades lá no estado de Alagoas. Então, tem a cidade de Arapiraca e a cidade de Teotônio Vilela. Isso foi em janeiro de 2018. Em Arapiraca, a previsão estava entre fazer 22 graus Celsius, no máximo 33 graus. Em Teotônio Vilela, de 24 a 30 graus. Então, qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em Arapiraca? Em Arapiraca, a diferença foi de quanto? Se eu estou de 22 até 33 graus, então tem uma diferença ali, uma variação de 11 graus. Agora, do Teotônio Vilela, se pode ir de 24 a 30 graus, então tem uma variação ali que dá para mudar entre 6 graus. Então você registra na linha. Número 2. Leia aqui o que o repórter do tempo está falando. Vocês já viram, né, na televisão? O pessoal fica lá com um mapa assim de fundo, né, nos jornais e ficam mostrando como que é a previsão do tempo. Complete o painel eletrônico com a informação sobre as temperaturas máxima e mínima. Está falando da cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul.
Gente, e é bonito mesmo esse lugar maravilhoso. Procura na internet para você ver que paisagem deliciosa tem lá. Linda. Ali tá, o repórter estava falando assim: hoje em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima prevista é 36 graus Celsius e a temperatura mínima é 21 graus Celsius. Bom, você tem ali um quadrinho que ele está apontando com a seta para cima e para baixo. Tá perguntando embaixo assim: o que significam essas setas do painel? Aí você vai colocar o quê? Indica o quê? A temperatura máxima e a temperatura mínima. E quanto que ele falou que pode ser a temperatura máxima? Você completa, 36. De 36 graus Celsius. Qual é o mínimo que ele falou? 21. Então você completa lá também. Na página 143, pesquise a previsão do tempo da sua cidade para a próxima semana. Complete o quadro com a data e as temperaturas máxima e mínima. Você pode pesquisar aí pela televisão, né? Se você tem algum recurso aí de ir acompanhando a previsão de cada dia, pode ir registrando, ou na internet, se você pesquisar num site uma coisa mais avançada que já fale dos próximos dias, mas dá uma pesquisada aí. Qual é a previsão e vai registrando. Complete o quadro com a data e as temperaturas máxima e mínima. Tá? Então tem os dias da semana ali, você tem o espaço para pôr a data e quanto que está a previsão máxima para aquele dia, a previsão mínima. E por último, a Laís fez uma pesquisa sobre as temperaturas máxima e mínima registradas no mês de janeiro de 2017 de 3 cidades. Brasília, que é a capital do Brasil, né? A capital do nosso país, Chuí e Oiapoque. Aí se você fala assim, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Tem músicas, tem textos aí que falam, Brasil do Oiapoque ao Chuí. É como se fosse a ponta de cima e a ponta de baixo no mapa do Brasil. Então aqui, o Oiapoque é uma cidadezinha que fica lá no Amapá, fica lá em cima no mapa do Brasil. O Chuí, ao contrário, é lá embaixo, fica no Rio Grande do Sul. Então, uma extremidade em cima, outra embaixo, assim, do nosso país. Ela fez, então, uma pesquisa sobre as temperaturas máxima e mínima no mês de janeiro de 2017, de Brasília, da nossa capital, e dessas duas cidades, que são as duas pontas do Brasil. Ela escreveu o nome das cidades e as temperaturas em cartõezinhos. Só que ela recortou os cartões e misturou. E agora você tem que ler as dicas para você ligar o cartãozinho com a temperatura adequada. As dicas. Chuí foi a cidade que registrou a maior diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Então, se você olhar com calma, o quadrinho verde ali está mostrando uma cidade que ia de 14 graus até 33. Então, essa daí é Chuí. Você pode ligar que é a cidade que ia ter uma variação maior na previsão. Oiapoque foi a cidade que registrou a maior temperatura mínima entre as cidades pesquisadas por Laís. Então, Oiapoque você vai ligar no do meio ali, porque a maior temperatura mínima é a dela, que está com 21 graus, né? O resto é 16, 14. E por último, fica Brasília, que é uma temperatura de 16 a 33 graus, que está na previsão. Então, ó, Oiapoque você liga no do meio. Chuí você liga no verdinho. E Brasília você liga no primeiro, que é o amarelinho ali. Tá? Então, isso daí é para você já ir aprendendo a observar variações de temperatura, né? De regiões. São coisas muito diferentes que tem até dentro do nosso país. Imagina de um país para o outro. Então, de repente, a gente está até em estações diferentes, né? Então, enquanto é verão em um lugar, pode ser inverno em outro, dependendo da posição que o país fica no globo terrestre, né, no mundo. Então, tem uma diferença grande, questão de temperatura. E dentro do seu próprio país. Então, imagina que você foi lá, conheceu o Amazonas lá. Aquela floresta amazônica gigante, é um lugar super quente, um clima úmido. Ah, mas aí eu falei, agora eu vou nas férias conhecer as praias da Bahia, eu vou para Pernambuco, Ceará. Você chega lá, praias lindas, lugares maravilhosos, lugar quente. Ah, então agora eu tô na região sul. Então eu vou lá para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já é um lugar mais fresquinho, diferente. Ah, e a nossa região aqui no Sudeste? É mais ou menos, não é tão quente nem tão fria. Então a gente tem regiões do Brasil com climas completamente diferentes. E é importante você já ter uma noção dessa, de saber consultar uma previsão meteorológica para você prever uma viagem, uma saída de casa. É importante você estar atento, né? Senão você sai
um dia que tá previsão de um friozão lá, não levou uma blusa, uma coisa assim. Então, isso faz parte de conhecimento de mundo, de conhecimento de você se virar na vida, né? Você não vai ter sempre a pessoa ali, a pessoa que cuida de você, a mãe, o pai, a avó, falando, leva blusa, leva guarda-chuva. Um dia você vai ter que se virar sozinho, você vai virar adulto, tem que ter conhecimento de mundo, tá? Então, observe a temperatura, que é uma das coisas que você precisa já ter entendimento. Um beijo.